Bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda a igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor nesse momento, oração de adoração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor, e te agradecemos por mais um dia de vida na tua presença. Obrigado pelo milagre da vida concedido a nós. Obrigado pelo teu sustento, no qual o Senhor foi e é conosco durante toda essa semana que passou, nos colocando na mesa do pão, nos dando todo o suprimento necessário para vivermos dia a dia. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado também pelos momentos de dificuldade, pelas coisas que enfrentamos, pelas lutas, porque nelas o Senhor tem se feito presente e tem nos fortalecido para a glória do teu nome. Nos ajuda essa manhã, nos orienta, nos direciona, concede-nos cada vez mais a tua graça, a tua misericórdia para podermos te adorar e sermos edificados, Senhor, pela tua palavra. Fortalece o teu povo, a tua igreja, Senhor. Trata de nós, cuida de nós, como tens feito. Nós pedimos ricas bênçãos de misericórdia e pedimos também perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 42. Vamos atentar para a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6. A leitura também se encontra aqui na projeção, caso os irmãos tenham uma versão diferente, porque eu leio aqui o texto na nossa projeção. Jeremias 42, 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com seus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhes Jeremias, o profeta: já vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei e não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos a voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor, nosso Deus. Amém. O Senhor nos abençoe assim na sua palavra lida. De fato, venha nos atentar a todo mandamento e toda lei do Senhor e obedecer segundo a sua eterna vontade. Eu quero pedir ao seminarista Helder que nos eleve a Deus em oração nesse momento, uma oração da parte de louvor para passarmos aos campos espirituais. Senhor Deus, eterno Pai, nós somos gratos por essa presença, por podermos elevar nossas vozes em louvor e adoração ao teu nome. E diante disso te rogamos, ó Deus, que tu recebas o nosso louvor, que os nossos lábios, ao entoarem cânticos a ti, sejam como aromas suaves às tuas narinas, e que assim possamos honrar, glorificar, bendizer o teu santo nome por meio desses cânticos espirituais. Conduz a tua igreja, Senhor, essa manhã, vem nesse momento, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podemos assentar.
honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Nessa manhã e todos os dias da nossa vida. Vamos sempre louvar ao Senhor com esses cantos, tendo eles como uma oração ao nosso Deus. E de fato, essa manhã nós vamos dizer ao Senhor mais uma vez que Ele é engrandecido, esse Deus que cuida de nós, que nos trata, tem todo o cuidado de nos conceder consolo e conforto nos momentos difíceis. Seja engrandecido, vamos louvar ao Senhor. Honra e glória
Mateus, capítulo 5, vamos dar continuidade às nossas reflexões nas bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, versículo de número 10. Vamos ver o primeiro até chegarmos ao versículo 10. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Assim afirma a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós podemos estar na Tua presença essa manhã. Gratos somos pelo privilégio de podermos vir à Tua casa, adorar o Teu santo nome, entoar louvores a Ti, dispor, Senhor, nossas dificuldades, nossos anseios, nossos desejos, e sobretudo porque nós podemos ouvir a Tua palavra. E diante disso, Senhor, depois da Tua palavra lida, nós rogamos por iluminação do Teu Santo Espírito, para que Tu fales aos nossos corações e nos ajude a compreender e a colocar em prática tudo aquilo que será falado da Tua palavra. Assim nós te oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com o termo xenofobia. É um nome bem estranho, mas esse nome geralmente é utilizado quando vai se falar de alguma aversão ou racismo por alguém que é de outro país. Essa semana, vendo alguns noticiários, nós vimos algumas práticas com relação a isso no meio do futebol. Lá no Chile, alguns jogadores, melhor, alguns torcedores do time brasileiro, eles foram tratados como se fossem macacos, jogaram bananas para ele e algumas outras manifestações de racismo. Isso eu acho que é xenofobia. E isso acontece exatamente quando pessoas estrangeiras sofrem racismo. Pessoas que não pertencem àquele país, pessoas que não pertencem à mesma nação que está praticando o racismo. Essa é a ideia, mais ou menos, que Cristo ele vai trazer nesse versículo. Nós fazemos parte de um reino, e não é o reino da terra, nós fazemos parte do reino dos céus. E Cristo nos alerta que nós sofreremos perseguição, exatamente por esse fato que nós não fazemos parte do mesmo reino desse mundo, apesar de estarmos aqui. Nós estamos diante aqui do Evangelho de Mateus, e lembrando que o que Cristo está fazendo nesse momento, no Sermão do Monte, é uma pregação, uma exposição exatamente sobre o reino. E como nós já vimos, ele está falando no primeiro momento sobre as qualidades, sobre as características desse cidadão do reino. Nós já vimos pelo menos 8, 7 delas, melhor dizendo, e nós estamos na oitava bem-aventurança, na oitava qualidade que Cristo atribui aos seus discípulos. E essa oitava qualidade, ele vai tratar exatamente daqueles que são perseguidos por causa da justiça. Ele vai fazer esse paralelo e mostrar o que acontece, quais são os resultados de quando se tem justiça, de quando se faz parte do reino dos céus. Essa divergência entre estar na terra e fazer parte do reino dos céus, ela traz algumas consequências, ela traz alguns conflitos que sempre acabam gerando perseguição para nós que somos cristãos. E como discípulos de Cristo, ele nos ensina que nós devemos manifestar alegria
em meio a essas perseguições. E esse é o tema que eu gostaria de tratar com vocês à luz desse texto essa manhã: alegria na perseguição. E tentar entender com vocês por que nós devemos manifestar alegria em meio à perseguição. Cristo ele vai nos dar dois motivos à luz desse texto. Primeiro, porque a perseguição ela é fruto da justiça. Acompanhe aí comigo, por favor. É um texto pequeno, mas mantenha ele aberto. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. O entendimento que nós temos aqui, nós vamos perceber aqui os originais, é que ele está falando daqueles que têm sido perseguidos. E a forma como Cristo ele está usando essas palavras, no original uma palavra só, reflete na verdade o resultado de algo que aconteceu com aqueles discípulos anteriormente. A ideia aqui é que eles não serão ou não estão sendo perseguidos por causa de algo que eles realizaram, mas por causa de algo que foi realizado antes na vida deles. Por isso que ele vai enfatizar: bem-aventurados aqueles que têm sido perseguidos, mas por causa da justiça. E a palavra justiça é usada constantemente no Evangelho de Mateus. Lembremos que Jesus ele é batizado para que se cumpra a justiça. Está lá em Mateus 3,15. Ele precisou cumprir toda a lei para estar justo como homem que ele se tornou diante de Deus. E lembramos que no próprio sermão ele vai dizer que não veio para mudar ou para alterar a lei, mas ele veio para cumprir toda a lei, para cumprir toda a justiça. Ainda assim, essa justiça é um dom de Deus. Ela deve ser buscada junto com o seu reino. E isso ele vai nos ensinar em Mateus 6,33. Colocar em primeiro lugar a justiça de Deus, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Ainda em Mateus, nesse mesmo capítulo, versículo 6, nós já falamos sobre o nosso desejo, a nossa ansiedade pela fome e sede de justiça, e nós já refletimos sobre isso. Ainda João Batista, ele deu exemplos do que é o caminho da justiça. Se nós adiantarmos um pouco lá para o capítulo 21, nós vamos ver que João Batista ele foi um exemplo, ele foi um modelo de justiça. O fato é que nós temos nas entrelinhas dessas palavras de Cristo algo que é classificado pela teologia como a doutrina da justificação, que é a justiça de Deus sobre nós, não pelo que nós fizemos, mas pela obra de Cristo. E isso, por meio dessa obra de Cristo, ele nos torna agora aceitáveis diante de Deus. Ele nos torna agora pessoas aprovadas diante do Senhor. Ele nos torna íntegros, nos leva a pureza de vida, pureza de pensamento, de sentimentos, de práticas, de ações perante Deus. Mas o fato é que alcançar essa justiça, ou essa justificação, ela traz consequências. Por isso é que ele enfatiza, por isso é que ele se refere aos que têm sido perseguidos. Porque, como nós aprendemos nas próprias Escrituras, não se pode servir a dois senhores. Se nós servimos a Deus, nós vamos desagradar ao mundo. E se nós servimos ao mundo, nós vamos desagradar a Deus. Logo, é um fato que se nós estamos agradando a Deus, por causa da justificação que Ele implantou sobre nós estamos desagradando o mundo. E daí vem a perseguição. E veja que Ele não anuncia aqui que eles deixarão de ser perseguidos. A forma como é escrita essa palavra perseguição, ela traz a ideia de um resultado contínuo na vida daqueles que vivem nessa justiça. E por que isso? Porque todos os que buscam, todos que foram alcançados por essa justiça, eles agora buscam uma vida íntegra. Eles buscam essa pureza de vida. Eles buscam agir de uma forma correta, em desconformidade com o mundo. E logo isso é estranho para aqueles que praticam o pecado, para aqueles que amam o pecado. De forma que o que resta para eles é tentarem ou nos convencer a fazer o que eles fazem, e quando eles não conseguem, eles começam a perseguir, eles começam a nos repudiar. Mas um dos fatos que mais me chamam a atenção aqui é a forma como Cristo qualifica aqueles que têm sido perseguidos. Veja que Cristo não qualifica eles como sofredores. Não está escrito aqui sofredores os que têm sido perseguidos. Não está escrito aqui atribulados, angustiados os que têm sido perseguidos.
Mas a primeira palavra que Cristo usa é bem-aventurados os que têm sido perseguidos. Mais do que felizes os que têm sido perseguidos. Alegres os que têm sido perseguidos. Afortunados. Essa é a forma como Cristo qualifica aqueles que têm sido perseguidos. Como pessoas felizes, alegres, bem-aventurados, afortunados. E esses apóstolos que ouviam a mensagem nesse momento, lembre-se que aqui, voltando para os primeiros versículos do capítulo 5, nós vamos ver que os apóstolos se aproximaram de Jesus e ele está ensinando para eles. Lembre-se que nesse momento eles ouviam, e quando nós vamos lá para o livro de Atos, nós vamos perceber que eles entenderam essa mensagem. Se vocês voltarem para Atos capítulo 5, versículo 40 e 41, você vai ver, por exemplo, que os apóstolos eles foram levados ali diante do Sinédrio, diante dos fariseus, e eles impeliam os apóstolos a que não pregassem a Cristo. E a sentença dos apóstolos foi que eles foram açoitados e ainda receberam a ordem: não falem mais em nome de Jesus. Mas o que é que eles fizeram logo após sair dali? Quando eles se retiraram do Sinédrio, o livro de Atos registra que eles se regozijaram, eles se alegraram, eles ficaram felizes por terem sido considerados dignos de sofrer a afronta no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a ênfase na vida cristã não é o sofrimento por causa da justiça, mas é a alegria de poder sofrer por essa justiça e por meio disso glorificar o nome do nosso Senhor. Por isso a expressão bem-aventurados precede os perseguidos, bem antes dos perseguidos, porque essa qualidade deve ser a maior ênfase na nossa vida, não a perseguição. O sofrimento ele virá, mas a alegria é que prevalece. Os discípulos eles não saíram daquele sinédrio depois de terem sido açoitados, se queixando das dores, se lamentando pelo que sofreram, reclamando, murmurando por causa do que eles sofreram, mas eles saíram dali alegres, saíram dali felizes, saíram dali mostrando como eles são bem-aventurados, porque eles sofreram por causa da justiça que receberam. E ainda, refletindo sobre esse tema, alegria na perseguição, entendendo porque nós devemos manifestar alegria no meio da perseguição, nós vamos perceber, em segundo lugar, que nós devemos manifestar alegria porque a perseguição, além de ser fruto da justiça, como já vimos, ela é fruto do reino dos céus. Veja que na segunda metade do nosso versículo, ele diz: pois, ou porque, em algumas versões, o reino dos céus é deles. É deles o reino dos céus. Cristo ele prossegue e anuncia um motivo ainda tão importante quanto a justiça. E ele usa aqui um termo bem pequeno, mas muito importante, é o termo pois, apresentando aqui a causa pela qual os que têm sido perseguidos, eles devem manifestar alegria em meio à perseguição. E esse motivo é bem simples. Esse motivo é porque eles não apenas são súditos de um rei, mas eles já pertencem a um reino. Eles já fazem parte de um reino. E não é o caso de pertencerem com a possibilidade de saírem desse reino, de mudarem desse reino. Mas esse reino não só é presente, como também continuará presente na vida dos discípulos de Cristo. E a partir do momento em que foram alcançados por Cristo, eles passaram a viver essa contínua presença de seu reino. É o que aprendemos na nossa teologia também. Nós pensamos nessa forma de continuidade. A partir do momento que Cristo ele nasceu aqui na terra, ele já começou a abrir o seu reino. E o seu reino ainda continua até o momento da sua segunda vida e se estenderá por toda a eternidade, quando para a glória dele estivermos também ao seu lado. Não se trata do reino físico, não se trata do reino cheio de poder, não se trata do reino com um grande poderio militar, como muitos esperavam que fosse a vida do Messias. Mas se trata do reino dos céus, como ele bem acentua aqui. E esse reino dos céus, ele destaca, pertence aos seus discípulos. É deles, não no sentido de que eles têm um reino, mas de que eles pertencem a esse reino. Isso foi deixado claro por Cristo em algumas palavras que ele disse
num dos momentos do seu ministério, que estão registrados lá em João, capítulo 17, versículos 14 a 16. E ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja que nós somos orientados por Deus, por meio de sua palavra, exatamente como Cristo. Assim como Cristo não pertence ao mundo, mesmo se fazendo homem, nós também não pertencemos. Quando nós somos alcançados pela obra de Cristo, nós passamos a viver uma outra realidade. Mesmo estando aqui na terra, mesmo em meio a esses governantes terrenos, o nosso principal reino, o reino aqui ao qual pertencemos, é o reino dos céus. E o mundo ele não aceita coisas estranhas ao seu reino. Por isso que ele diz, lá em João 17, que os discípulos eles são odiados. Por isso sofremos perseguições. Por isso nós somos considerados estranhos. Por isso eles não entendem a forma como nós nos conduzimos. Por isso eles não aceitam que nós não pratiquemos as mesmas coisas que eles praticam. Mas a nossa alegria está no fato de que nós não somos estranhos a Deus. A nossa alegria está no fato de que nós pertencemos ao seu reino e conhece cada um dos seus súditos. A nossa alegria está no fato de que Ele nos aceita, independente da postura do mundo diante de nós. Olhar para esse versículo, meus irmãos, é considerar pelo menos dois desafios para a nossa vida. Veja que quando nós entendemos um pouco mais essas palavras de Cristo, nós vamos ter diante de nós uma outra perspectiva com relação à perseguição. E daí nós precisamos olhar para a perseguição não na perspectiva do sofrimento, mas na perspectiva da justiça. Olhar para a perseguição que nós sofremos e entender que ela acontece porque Cristo nos justificou, porque nós temos uma prática santa, porque nós temos uma prática que é diferente, que anda na contramão das práticas do mundo. Eu não sei se você já sofre alguma perseguição. Se não sofreu, certamente você ainda vai sofrer, não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra diz. Mas ao sofrer perseguição, você precisa olhar para ela não com perspectiva de tristeza, não com angústia no seu coração, não com lamentação diante de você, mas com perspectiva de alegria, porque a justiça de Deus está sendo cumprida na sua vida. E ainda também com a perspectiva que a perseguição vem por causa do seu reino. Ela vem porque você de fato não faz parte daqui da terra, mesmo morando ainda aqui. Ela vem porque você é estranho àqueles que estão no mundo, porque você não pratica o que o mundo pratica. E ele vai fazer o possível para convencer do contrário. Eles vão fazer o possível para lhe repudiar. Eles vão fazer o possível para buscar brechas na sua vida, para que faça com que você se desvie desse caminho. Mas como nós já aprendemos também nos versículos anteriores, Deus é aquele que faz os seus santos perseverar até o fim. Ele haverá de cuidar de cada um de nós. É muito comum nós vermos muitas pessoas que emanam sempre um sofrimento, sempre uma tristeza, sempre uma angústia quando sofrem perseguição. E daí nós também podemos estender não apenas para a perseguição em si de pessoas, mas as questões espirituais, as dificuldades da vida, os sofrimentos que nós temos pelo nosso pecado e outras circunstâncias que acontecem. Mas Cristo, Ele nos alerta a que nós sejamos bem-aventurados, a que nós tenhamos alegria sempre diante de nós. Esse deve ser o nosso real sentimento. Se nós formos para a carta de Filipenses, nós vamos ver que ali nós temos também um tratado sobre a alegria. A palavra de Deus, em vários momentos, ela vai destacar a alegria muito antes da perseguição. Exatamente pelo fato de que, a partir do momento que nós somos alcançados pela obra de Cristo, a alegria, ela reina em nosso coração, porque nós somos justificados, estamos livres da ira de Deus e fazemos parte agora do seu reino celestial.
e qual moraremos por toda a eternidade, quando nosso Senhor Jesus Cristo Ele voltar e estabelecer todas as coisas. Nós acompanhamos constantemente esses casos de xenofobia e racismo com relação a com pessoas de outras nações, como nós vimos essa semana no próprio meio do futebol. E nós, quando vemos essas coisas, nós devemos sempre nos lembrar de que isso pode e vai acontecer conosco, porque nós também não fazemos parte da mesma nação como nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos alegria diante das dificuldades, das perseguições que nós sofremos por causa do seu Evangelho. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra essa manhã. Muito obrigado porque tu falas por meio da tua santa palavra e tu nos alertas, Senhor, para que de fato nós devemos ter uma prioridade. E hoje tu nos alertaste, ó Deus, para a alegria mesmo em meio a perseguições e dificuldades. Sabemos como o nosso coração, ainda com vestígios de pecado, ele tende a sempre se angustiar, se lamentar, olhar para as dificuldades ou para as perseguições que acontecem conosco. Isso é natural devido ao pecado que ainda jaz nas nossas vidas. Mas, Senhor, tu nos escolheste, tu selecionaste a cada um de nós. E ao fazer isso, tu nos tornou justos e tu nos tornou súditos, habitantes do teu reino. E diante disso, Senhor, precisamos te rogar para que nós tenhamos essa perspectiva nova e tenhamos uma nova postura diante de tudo isso. A postura de pessoas alegres, felizes, bem-aventuradas, como tu nos classifica na tua palavra. A olhar sempre para as dificuldades e não focar nelas, mas focar na alegria de ser participante do teu reino. Focar na alegria de sermos filhos teus. Focar na alegria, Senhor, de que nós fomos restaurados pela obra do teu Filho Jesus Cristo. Focar na alegria, Senhor, de agora sermos pessoas separadas para a uso exclusivo da tua parte. Sem importar, Senhor, para que as pessoas do mundo pensem sobre nós. Porque o que deve estar na nossa mente, o que nós devemos buscar, é agradar a Ti, Senhor, e a Ti somente. E não a ninguém que está nesse mundo. Mas, muito pelo contrário, devemos sempre andar na contramão deles. Devemos sempre andar na oposição do que eles fazem. E mostrar, Senhor, que o Teu reino, ele prevalece sobre todas as coisas. Muito obrigado a Deus por essa mensagem hoje pela manhã. Muito obrigado por ter recebido nossos louvores, as nossas orações e pelo ensino que nós vamos ter também logo em seguida. Continua abençoando nossas vidas e nos dando alegria de verdadeiros membros do Teu reino. Assim nós choramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos nesse momento a se colocarem em pé e passemos ao momento do ofertório, louvando o hino de número 60, também tem como título o ofertório, o cântico, a sua letra, que está aqui no projetor, para também facilitar a nossa leitura. O ofertório é o hino de número 60 do nosso novo canto, enquanto estaremos assim devolvendo ao Senhor nesse momento aquele primeiro. Vamos louvar o Senhor. E as
cesta da partida. Tá bom. Meu querido, nós estamos gratos a Senhor. Esse mensalão tão grande nós temos para conosco. Obrigado pela mensagem linda desta manhã, maravilhosa, Pai. Feliz e aventurado, Senhor Deus, se aproximam de Ti. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar presente na Tua casa, Deus. Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, durante essa semana que passou sobre nós. Tudo quanto fizeste por nós, Senhor, o livramento, o amor, pão que não falta na vida. Aqui estamos devolvendo a Ti, Senhor, que Tu nos deste primeiro. Recebe, Senhor, muito amor pela nossa vida. E abençoa, Senhor, essas ofertas dadas que Tu nos deste, para que a Tua igreja possa ser mais e mais. Jesus, aqueles que não puderam recolher neste momento, Pai. Abençoa, Senhor, dando trabalho, providência, Senhor, para que eles possam também contribuir com o Teu trabalho. Obrigado por essa manhã. E juntamente com os Teus servos dissemos: tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Deus te damos. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Deus te damos. Passamos à oração final e também recebemos a bênção apostólica para passarmos ao momento da escola dominical. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos por todo o momento realizado até aqui, sob a Tua direção, sob a Tua vontade. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos, por meio da Tua palavra. Nós te pedimos que continues nos ensinando através dela as lições que serão ministradas daqui a pouco. Se propício a nós, ó Deus, perdoando os nossos pecados, nos ajuda em tudo em nome de Jesus. Amém. Recebamos, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre vossos corações, sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Podeis sentar, a palavra está com a superintendente da escola, nossa irmã